Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz e hoje eu vou falar sobre casamento. Vamos trabalhar de uma forma sucinta o capítulo 19 de Mateus. Façamos a leitura. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram a ele os fariseus. Observe a postura dos fariseus. Qual era a atitude deles? Tentando, queria pegar Jesus em algum ponto, em alguma área específica. E Jesus, sabedor de que eles estavam tentando pegá-lo, ele vai responder não conforme a pergunta feita, porque diz o texto, e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Note que os fariseus vai com a atitude de tentar Jesus e querendo saber a respeito do divórcio. Jesus responde, mas não acerca do divórcio, e sim no que tange ao casamento. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez, numa alusão a Deus? E disse: portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma só carne, em uma carne? O que que Jesus está dizendo aqui de uma forma muito resumida? Ora, o princípio é um casamento heterossexual entre o homem e mulher, conforme Deus desejou e constituiu assim a primeira instituição, uma referência ao casamento. Além de ser um casamento heterossexual, é também um casamento que a gente pode dizer aqui monogâmico, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, não suas mulheres. A poligamia foi permitida, mas não era ideal de Deus. E é bom que se diga que todos os casos de poligamia sempre teve grandes confusões, conflitos familiares. Aí Jesus diz que o casamento também é monogâmico. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Esse terceiro elemento aqui, quando diz, portanto, o que Deus ajuntou, ó, o que Deus ajuntou não separa o homem, que na perspectiva divina, o casamento também é indissolúvel. Observe, num resumo, o casamento é heterossexual entre homem e mulher, o casamento é monogâmico, um homem, uma mulher, não mulheres, não outros homens, nada disto, e o casamento, em terceiro lugar, é indissolúvel. Ora, eles perguntaram acerca do divórcio, mas Jesus pensa no principal, no casamento. A gente não tem que ficar pensando em divórcio. A gente tem que saber o que é o casamento dentro da perspectiva bíblica teológica. Esse deve ser nosso interesse. Mas acerca do divórcio, os fariseus voltaram à tona com esta temática e disseram-lhe eles. Então, por que que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Observe que Moisés, ele concedeu sim carta de divórcio. Por uma determinação divina? Não. E a gente vai observar no versículo 8 que foi nada mais, nada menos do que uma permissão, conforme a resposta
de Jesus, disse-lhes ele, Jesus está falando para os fariseus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Jesus volta novamente ao começo, ao princípio, à instituição divina. O que que a gente aprende aqui? Que o divórcio não é um ideal de Deus. Deus não deseja divórcio, Deus não quer o divórcio. Ele permitiu por causa da dureza do coração dos homens. Agora é bom que se diga que o divórcio é instituído pelo homem, não é uma instituição divina. O casamento é uma instituição divina. Como eu disse aqui agora há pouco, entre homem e mulher, monogâmico e indissolúvel. Mas Jesus, uma vez mais, volta ao princípio, porque no começo não foi assim, não. E Jesus vai além. Ele diz: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da fornicação, e se casar com outra, comete adultério. E o que o casar com a repudiada também comete adultério. Em outro vídeo, eu vou falar sobre essa fornicação aqui, qual é a palavra no grego. Em outras versões, vai dizer, por exemplo, a não ser por causa de infidelidade. Fornicação, infidelidade. A gente vai trabalhar isso melhor, em termos de vocábulo grego, para você observar que pode ter uma abrangência no tocante ao emprego da palavra grega. Mas ainda assim, Jesus está dizendo justamente isto, que a pessoa, ela, por causa da dureza do coração, Deus acabou, através de Moisés, permitindo o divórcio, mas não é o ideal dele, mas por conta da dureza do coração. Agora, se houver fidelidade, se a parte, vou dizer, ofendida, que vou colocar aqui como vítima, ela puder e ela quer perdoar o cônjuge, ela pode, e inclusive pedir graças a Deus para restaurar aquele casamento. Agora, se ela não conseguir, no sentido assim de voltar a permanecer com ele, uma vez que ela foi traída, nesse caso, ela pode pedir o divórcio, porque o divórcio, a não ser por causa da infidelidade nesse sentido, e ela pode, como vítima, vou dizer assim, como a parte ofendida, casar novamente. Agora, o outro que cometeu o adultério, aí é outra história. O pivô, que é homem ou mulher, aí tem que pensar seriamente. É por isso que às vezes a gente ouve assim, ó, você pode se divorciar? Pode. Agora, casar de novo, aí é uma outra questão. Nós não vamos trabalhar aqui com exemplos múltiplos, porque cada caso é um caso. Mas, de uma forma geral, Jesus enfatiza que casamento é monogâmico, casamento é entre homem e mulher, e casamento é indissolúvel. Na cláusula que Jesus coloca aqui, ele menciona a fidelidade, a não ser por causa da infidelidade. E a mulher, ela está livre, ou o homem foi traído pelo cônjuge, ele está livre para casar novamente. É isto que fala. Fazer um malabarismo a respeito disto, em termos de interpretação, é uma tentativa de querer ditar sua própria vida e não seguir, vou dizer, a cartilha divina. Mas é isto que Jesus diz de uma forma resumida. Eu vou fazer um vídeo
sobre a expressão infidelidade, para ver qual causa a gente pode, se caso acontecer algo desse tipo, solicitar ou não o, o, o divórcio, biblicamente falando, e o apóstolo Paulo vai trabalhar depois também sobre o abandono, mas sempre tem uma expressão muito interessante. A mulher que foi abandonada por conta da sua fé, ela pode casar, ela está livre para casar, contando que seja no Senhor. Aí já é um casamento de um crente com uma pessoa crente, da mesma fé, não um casamento com um descrente. E é assunto para pano para manga, porque você, como pastor, realiza casamento de julgo desigual, sim ou não? E o que diz a Bíblia? São assuntos que a gente vai tratar nesse espaço de reflexão teológica. Por enquanto, fiquemos com essas palavras de Jesus e gradativamente a gente vai avançando, tá ok? Mas lembrando que a pergunta foi feita sobre o divórcio. Jesus responde, mas coloca o casamento no seu devido lugar. A gente precisa pensar sobre o casamento. O que é casamento? Porque é um projeto para a vida toda. Esta é a perspectiva da parte de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.